Olá, meus queridos! Voltamos agora para a gente conversar um pouquinho sobre a coesão dentro do texto associativo argumentativo. Trocando em miúdos, a coesão ela faz parte do nosso texto e ela já está dentro da nossa fala desde o módulo 1, né? E ao longo do módulo 2, estratégias argumentativas. E por que que a gente trata agora de uma aula específica somente com coesão? Porque a parte da coesão dentro do nosso texto estratégico argumentativo, ela vem trazer um peso muito importante e que a gente precisa compreender que é justamente o quê? Essa parte da coesão, ela é a amarração, ela é o elo, né? É o que permite que diferentes partes do texto eles se sintam conectados de uma maneira só, para que o nosso corretor, né, no caso nossa banca, eles consigam ter acesso a esse nosso texto e consigam compreender com clareza, objetividade, que são acho que as palavras que eu mais repeti durante as últimas aulas, né? Porque realmente a parte da clareza e da objetividade, ela só é alcançada a partir do momento que a gente tem coesão e coerência no nosso texto. Então, primeiramente, a gente agora vai falar somente sobre a coesão e futuramente sobre a coerência, tá? Que é a nossa aula 6, que é a última aula do nosso módulo 2. Então, aqui, pra gente iniciar, então, essa aula do módulo 2, aula 5, a gente, então, tá trabalhando com a coesão, então, já trouxe alguns termos, né? Ou seja, eu falei que é um elo, falei que é o que permite partes diferentes do texto de se comunicarem, né? De se conectarem. Então, coesão é como se fosse uma cola, tá? Pensem nisso. Coesão é cola, então tá grudado ali. O teu texto ele vai ser uno, certo? Então, todas as partes dele vão ser uma só e vão tratar de uma mesma situação, ou seja, do mesmo tema, tá? Na aula anterior eu falei que se a gente começa falando de A, a gente tem que terminar falando de A. E a gente consegue fazer isso a partir do momento que a gente consegue compreender e juntar uma parte com a outra, tá? Isso só vai acontecer com os elementos coesivos, beleza? Uma parte muito importante também que a gente precisa retratar é que a coesão textual é como se fosse uma retomada, certo? Como que há uma coesão dentro de um texto, tá? Dentro de uma redação? Ela vai acontecer a partir do momento que eu tenho uma introdução bem elaborada, certo? Com todos aqueles elementos que vocês já estão cansados de me ouvir falar, mas eu vou repetir mais uma vez para não ter perigo de esquecer, certo? Repertório, apresentação temática e as teses, né? Problema 1 e problema 2. São os 3 elementos ali essenciais da introdução. Quando eu tenho isso e eu preciso escrever mais 3 parágrafos ali, 2 de desenvolvimento e mais um de conclusão, eu preciso continuar naquela sequência, né? Então, como que eu inicio o meu parágrafo de desenvolvimento? Eu já vou iniciar ali com um conectivo, né? Com um elemento coesivo, que é o que a gente chama ali de interparágrafos e os elementos coesivos intraparágrafos, certo? A gente vai aprofundar neles mais à frente. Tô só aqui dando uma pincelada. Outra coisa também que a gente vai ver na aula de hoje, né, nessa aula 5, além dos elementos inter e intraparágrafos, nós vamos também discutir sobre a repetição desses elementos coesivos. Até que ponto a gente pode fazer essa repetição, se é legal, se não. Vamos ver também os tipos, tá? Tipo referencial, né? Coesão referencial, coesão sequencial, a gente vai ver a diferença entre uma e outra. E vamos ver também a questão do monobloco, né? O perigo do monobloco dentro da redação dissertativa argumentativa e o porquê ter um texto estruturado e saber onde se inicia o parágrafo e onde termina e ter o aproveitamento máximo das 30 linhas que a gente tem disponibilizado, certo? Vai mostrar aí para vocês agora no nosso slide, tá? O nosso primeiro slide. A gente vai começar com a nossa tabelinha linda e maravilhosa da competência 4. Prof, nós vamos estudar a competência 4 de novo. A gente já viu a competência 4 lá no módulo 1. Sim, gente, vamos ver a competência 4 aqui. Por quê? Qual a necessidade de a gente trabalhar a competência 4? Porque a competência 4, nessa aula 5 da coesão, ela vem justamente tratar disso, tá? Olha o que diz lá, ó. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Ou seja, é a amarração do meu texto. Então, como que eu faço essa construção argumentativa? Somente a partir do momento que eu tenho concebida aqui na minha mente a ideia de que eu preciso amarrar, que eu preciso conectar o meu texto, tá? Novamente selecionei lá o nosso 5º nível, que é o que a gente deseja alcançar, obviamente, os 200 pontos na competência 4.
Então, a gente precisa finalizar essa competência 4 fazendo o quê? Articulando bem as partes do texto e apresentando um repertório diversificado de recursos coesivos, né? Então, aqui a gente já mata algumas coisas. Por exemplo, a repetição, que a gente vai ver mais à frente. Mas não vamos atropelar as coisas não, né? Não vamos deixar os carros passar na frente dos bois. Vamos na sequência. Eu vou apresentar aqui para vocês já os tipos de coesão, tá bom? Tem um outro quadrinho aqui, tá? Muito conhecido, disponibilizado dentro do material de correção, tá? Do Enem, para os corretores. Todos os anos. Vocês sabem que tem aquele disponibilizado do ano 2019, que fica disponível no site do MEC. Então, é interessante que vocês tenham acesso a esse material, porque ele é riquíssimo. A mudança dele para os outros é mínima, tá? Então, a gente sempre estuda um e outro, a gente vê que a diferença de um para o outro é mínima. E se você tiver acesso a esse de 2019, já é um grande avanço, certo? Então, por favor, procurem ter acesso a esse material, porque aí você vai conseguir finalizar o seu estudo muito mais tranquilamente. Então, vamos lá, então, para o nosso primeiro quadrinho aqui, que vai falar um pouco justamente sobre esses tipos de coesão, né? A gente inicia falando, então, da coesão referencial e da coesão sequencial dentro da competência 4. Então, esse trabalho aqui de separar justamente esses dois é para que a gente consiga compreender como ocorre tanto a coesão referencial quanto a coesão sequencial. Nós temos aí o primeiro quadro, que é falando sobre a coesão referencial, certo? Temos ali divididos em 1.2 1.1 e ponto 2, certo? Nós temos então 1.1 é a coesão referencial por uso de formas gramaticais. O que seriam então? Substituição por proformas, né? No caso, os pronomes, os verbos e advérbios, para substituir realmente aquilo que a gente queria falar. A definitivação, né? Ou seja, artigos definidos e indefinidos, o, a, os, as, uma, uns e umas. Então, a gente vai definir, né, justamente um parâmetro, né, para dentro do nosso texto. Ou seja, eu vou falar o artigo fulano de tal da Constituição Federal de 1978, tá? Não é qualquer artigo, né? É o artigo. Ou se eu vou, por exemplo, é um artigo indefinido e eu quero utilizar, então, a coesão referencial, eu posso utilizar um artigo, aduz que, mas eu não vou estar especificando, certo? Então, para nossa redação, é interessante que a gente consiga compreender essa parte da especificidade das informações que a gente elenca ali dentro do nosso texto, certo? Então, temos a elipse, né? No caso, que é a posição vazia, que é a retirada ali de uma informação. Os numerais, né? Os números cardinais, ordinais, fracionais, tudo isso é coesão. Todas as vezes que a gente utiliza, então, desses elementos dentro do nosso texto, se trata da coesão referencial. Temos ainda o quadro 1.2, que é o por uso das formas lexicais. Então, a gente tem relação de sinonímia, né? No caso, sinônimos, que é aquela. A gente tem um tema X, faz a apresentação desse tema onde, gente? Dentro da nossa introdução, certo? Ali depois do nosso repertório. Ao longo do meu texto, eu preciso fazer retomada desse tema? Sim, tá? Por quê? Porque eu preciso sempre reaver, eu sempre colocar em prática, dizer que esse tema, ele está sendo discutido ali porque ele é importante para aquela situação. Então, para a gente não ter, por exemplo, algumas repetições de palavras, né, para tomar um pouco de cuidado com essa parte da repetição de palavras dentro do nosso texto, a gente se utiliza muito dessa questão da coesão referencial, que é por uso de formas lexicais, ou seja, a gente utiliza ali os sinônimos, né? Então, os sinônimos vão ser justamente uma ponte para que a gente não tenha essa repetição de palavras e de termos dentro do nosso texto desnecessariamente. Depois a gente passa para a relação de hiperônima, né? Tem os hiperônimos e os hipônimos. Ainda dentro desse quadro das formas lexicais, a gente tem também os nomes genéricos, né? No caso, substantivos e adjetivos que produzem relações de sinonímia. Temos ainda as nominalizações, né? Os nomes deverbais, substantivos abstratos, ou seja, a gente vai colocar ali dentro do nosso texto alguns termos que fazem referência ao que a gente quer realmente falar, certo? Depois da coesão referencial, a gente tem ainda a coesão sequencial, também dividida ali em dois quadrinhos, o 2.1 e o 2.2. No quadrinho 2.1, a gente vai falar sobre a sequenciação parafrástica. O que seria isso? É quando a gente já começa a fazer o uso da repetição de termos, tá? Mas é um uso consciente.
Não é um uso, por exemplo, em que a gente vai ter uma repetição de palavras, de termos que vai tornar o texto cansativo. A gente vai utilizar a coesão sequencial aqui nesse caso justamente porque a gente quer e porque o texto, ele permite que a gente faça isso para que a gente tenha uma construção frasística bem legal e compreensível por parte da banca, tá? Então, se eu utilizo o mesmo termo, então repetição de termos, que é muito comum na poesia, né? Então, aqui dentro do texto, se eu faço essa utilização, é justamente para dar uma retomada do assunto. Tomar cuidado, tá? Com essa parte. A mesma estruturação sintática, então repetir a estrutura sintática, ou seja, utilizar a estruturação sintática no sentido de quê? Trazer um sujeito, trazer um verbo, trazer o que ele está fazendo, qual o sentido daquilo que a gente vai utilizar dentro do nosso texto, certo? Então, dentro da exemplificação, por exemplo, quando você traz um argumento de autoridade, fulano disse o quê? Quem disse, né? No caso, o autor daquela fala dentro da sua estruturação dos parágrafos de desenvolvimento, certo? Depois a gente passa ali para o mesmo conteúdo semântico, então repetição do mesmo conteúdo semântico. Mesmo os recursos fonológicos, então tem ali a repetição do conteúdo fonológico, também muito comum na poesia, ou seja, as terminações das falas, a combinação, né, as rimas. E ainda no quadro 2.2 tem a sequenciação frástica, né, a manutenção temática, o encadeamento por justaposição e o encadeamento por conexão. Essa questão da justaposição a gente viu lá no módulo 1, tá? Que é justamente orações subordinadas, principalmente adverbiais e adjetivas. Então, tomar um pouco de cuidado com essas partes, principalmente na questão sequencial. Como que a gente pode entender coesão sequencial e coesão referencial? Referencial é todas as vezes que eu cito, tá, um fato, eu falo sobre algo e eu vou fazer a retomada, referenciando aquilo que eu trouxe anteriormente, tá? Já na coesão sequencial, eu vou dar uma sequenciação, né? Como o próprio nome já diz, eu vou dar o pontapé inicial ali e vou seguindo direto no meu texto, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido essa parte, porque é realmente um pouco mais chata, mas leiam com atenção, vão fazendo as anotações de vocês, que mais à frente a gente vai conseguir compreender perfeitamente como que funciona essa coesão dentro do texto tentativo argumentativo. Depois, então, a gente passa a saber qual a importância da coesão intraparágrafos e da coesão interparágrafos. Qual a diferença entre um e outro? Basicamente, a coesão intraparágrafos e a coesão interparágrafos, elas devem existir dentro, tá? Em consonância dentro de cada parágrafo. Ou seja, intra, tá bom? No meio do parágrafo e inter, entre os parágrafos. Então, a questão da coesão entre parágrafos e interparágrafos dentro do nosso texto tentativo argumentativo, ela vem com um peso muito grande. Por quê? Porque é a amarração em si. É como eu vou amarrar a minha introdução ao meu parágrafo de desenvolvimento 1, ao meu parágrafo de desenvolvimento 2 e a minha conclusão, certo? Então, a parte do inter, né, que é entre os parágrafos, deve sim haver um elemento coesivo, certo? Então, aqui a gente entra também com algo que a gente viu lá no módulo 1. Lembram-se quando eu falei acerca do uso do termo primeiramente, primeira análise, primeiro isso, né? Que se a gente utiliza a questão do primeiro, a gente tem que falar o segundo, segundamente, sinceramente. E essa parte não é interessante para o nosso texto. É justamente aí onde entra essa nossa discussão aqui do parágrafo, né? Inter e intraparágrafos da coesão. É necessário, então, utilizar antes de iniciar cada parágrafo? Sim, tá? Parágrafo de introdução, há necessidade pro? Não, tá? Não há necessidade de iniciar o parágrafo de introdução já com um elemento coesivo. E sim os parágrafos de desenvolvimento, certo? E também o parágrafo de conclusão precisa ter ali um elemento coesivo também, fazendo a retomada de toda essa ideia, de todo o fechamento que a gente vai trazer como proposta de solução para dentro do nosso tema trabalhado e discutido durante todo o nosso desenvolvimento, certo? Então, nós temos aqui, ó, em laranja, tá? Os inter e azul o intraparágrafo, tá? No meio do parágrafo. Então, nós temos aqui esses, entretanto, doenças mentais, tarará, estigma, embora, isso. Tudo isso aqui faz parte justamente dessa coesão intraparágrafos. Por quê? Porque o nosso texto ele precisa estar amarrado. Então, a partir do momento que eu consigo conceber e compreender dentro da minha mente, do meu coração, que eu preciso fazer um texto pautado e voltado com esses elementos coesivos, né? Elementos bem utilizados, tá? Eu preciso
fazer essa retomada da ideia. Então, eu apresento uma sequenciação frástica lá, por exemplo, numa frase em que eu vou dizer: segundo o filósofo Thomas Hobbes, o lobo é o homem do lobo, né? Fecha aspas lá, coloca entre aspas. Essa parte em que eu cito isso é uma citação bem aí que acho que o pessoal nem aguenta mais ouvir sobre ela, né? Que é dica de várias redações. Essa citação do Thomas Hobbes, então, ela vai contar como sendo um intraparágrafo, tá? Eu preciso utilizar ela dentro lá do meu texto, certo? Dentro do meu parágrafo de desenvolvimento, por exemplo. Mas, prof, eu posso utilizar ela, por exemplo, no início. Então, utilizar segundo Thomas Hobbes bem no início já funciona, então, como um elemento interparágrafos? Olha, funcionaria em tese, né? Até porque você está utilizando ali como um elemento coesivo a palavra segundo. Só que não fica interessante para o seu texto, ele não vai ser enriquecido. Então, a gente coloca, por exemplo, diante dessa situação, Thomas Hobbes aduz que, ou afirma que, certo? Olha só como o próprio exemplo aqui que eu trouxe para vocês já dá um meio, né, de vocês conseguirem elaborar o seu próprio texto, certo? Passamos, então, para a repetição de elementos coesivos. O que seria, então, essa repetição de elementos coesivos? Quando a gente trabalha com repetição de elementos coesivos, a gente está sempre trabalhando com um fato de que precisamos nos organizar para ter um texto claro. Se eu tenho um texto que tem repetição demasiadamente, é óbvio que a minha clareza ela vai ficar totalmente comprometida, certo? Então, tanto a clareza vai ficar comprometida, tanto quanto a articulação textual também vai ficar comprometida. Então, é interessante que a gente mantenha essa repetição textual? Não, tá? Mas no sentido de que são, obviamente, repetição textual, tá? De termos, que vão aparecer várias vezes e que vão deixar a leitura cansativa. Então, é interessante que a gente não faça esse tipo de situação, que a gente não cometa esse erro, para não haver nenhum problema dentro do nosso texto, certo? Dissertativa argumentativa, a gente consiga ter uma pontuação bacana. Então, eu trouxe aqui para vocês, vai aparecer aí, um exemplo, tá? Em que a gente vai ver aqui a repetição de algumas palavrinhas que são muito maçantes e tornam o texto um pouco cansativo, não claro e muito menos objetivo. Vamos lá, acompanha comigo. Muitos jovens sofrem de depressão hoje em dia. A cada ano, esse número de jovens com depressão aumenta. É muito preocupante. Os jovens de hoje em dia estão mais problemáticos. Ó, aqui ele já repetiu hoje em dia 2 vezes e nem foi citado. Por conta da internet, e isso, querendo ou não, afeta muito o jovem. O jovem pode acabar vendo coisas que não deve na internet. E isso mexe com o psicológico da pessoa. Olha o tanto que a letra tá difícil. Esse problema ou surto de depressão tem que acabar. Isso tá matando gente. Tá ficando comum depressão. E isso é alarmante, seria alarmante. E pior que tá morrendo muita gente. Olha só. Eu vou parar por aqui pra gente já conseguir, que aqui a gente já consegue fazer uma análise detalhada de tudo isso, tá? O que seria então? Essa primeira parte, ó, muitos jovens, é a iniciação de um parágrafo, certo? Um parágrafo de desenvolvimento. A gente percebe pelo corte aqui que tem um parágrafo de introdução antes, então a gente já inicia aqui no parágrafo de desenvolvimento. Muitos jovens. Percebam que não há a introdução desse parágrafo com um elemento coesivo, certo? Já entra com muitos jovens. E ele vem com essa repetição de palavras muito e jovens, várias vezes, né? E também a palavra depressão, muitas vezes. Então, aqui a gente percebe que é uma redação, tá? Com a temática do ano de 2020, que era justamente falando sobre a questão da depressão e tudo mais. Então, aqui a gente vê que não é um texto muito pobre em articulação, tá? Outro problema aqui, ó. Esse problema ou surto de depressão tem que acabar. Isso tá matando gente. Aí ele começa um outro parágrafo. Tá ficando comum. Esse tá, né, que é justamente uma palavra, um termo usual da norma que a gente utiliza, por exemplo, para conversar em casa, para conversar com os amigos. Não um termo da norma culta para a gente utilizar dentro de um texto dissertativo argumentativo, né? Que é justamente lá, lembrando da competência 1, que vai exigir que a gente tenha ali uma fala mais, não rebuscada, mas uma fala correta,
certo? Uma fala clara, objetiva e dentro das normas e princípios, né, do padrão da língua portuguesa. Então, esse tá ficando comum aí, ele já dá uma quebrada ali, a pessoa já deve ter perdido ali vários pontos também dentro da competência 1, certo? Então, a gente vê aqui que a repetição desses termos, a repetição desses elementos coesivos dentro da redação do Enem, muitas vezes faz com que a gente perca totalmente toda a nossa ciência, né? A gente acaba sem saber como proceder, sem saber até como ler e como argumentar para poder dar uma nota para esse tipo de texto, para esse tipo de problema que ele apresenta, textual, certo? Passamos então para o monobloco, que é um outro problema também muito recorrente que a corrigir redações a gente sempre vê, que é justamente a falta de conhecimento desse aluno quanto à estruturação dos parágrafos, né? A paragrafação em si. Ou seja, não há uma divisão entre introdução, desenvolvimento e conclusão. Ele traz um bloco maciço, um bloco ali que parece... Gente, vocês já viram ata que a gente precisa assinar no final? É basicamente isso, né? A ata, ela não é composta de parágrafos e é um monobloco realmente. Só que o texto dissertativo argumentativo, por mais que a ata tenha ali uma linguagem, né, culta e tal, não sei o quê, que é para discorrer sobre determinada reunião, isso e aquilo, a dissertação argumentativa, ela não permite que você utilize a parte do monobloco, tá bom? Então, prestar um pouco de atenção sempre que a gente for trabalhar com esse tipo de texto, para saber onde seu texto vai iniciar tal parágrafo e onde ele vai terminar. Se preocupando também muito, tá? E é muito interessante que a gente se preocupe com as questões de quê? Com o início e o fim do parágrafo, tá bom? Aproveitando o máximo a linha. Porque, por exemplo, se eu inicio e termino um parágrafo, né? Começo ele aqui, dou um espacinho, determinando que é o início do parágrafo, e eu deixo ele sem chegar até lá no final, né? Várias vezes. E finalizo ele, deixando espaços, sempre no final de cada linha. Ou seja, eu não utilizei do recurso de separação silábica, né? Significa, então, que eu tenho desconhecimento desse elemento. Isso também já faz com que o meu texto ele perca diversos pontos, certo? Essa questão, então, da coesão dentro do texto é a nossa amarração principal. Então, o foco aqui é fazer com que você compreenda que é preciso, sim, ter uma lista de elementos coesivos, tá? Que a gente viu já lá no módulo 1. Eu trouxe para vocês alguns elementos que a gente pode ou não utilizar, certo? Pra gente deixar de lado alguns daqueles lá que eu já coloquei para vocês. E relembrando um bom exemplo, né? A questão do primeiramente, primeira análise, isso e aquilo, que a gente deve deixar de lado. Então, pessoal, é isso. Muito obrigada pela aula de hoje, tá? Um beijo e até a próxima aula, que é a última aula do módulo 2, tá? A aula 6, que a gente vai tratar sobre a coerência. Beijo e até mais!